Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 7, versículos do 20 ao 28. Eclesiástico, capítulo 7, versículos do 20 ao 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Não troques amigo por dinheiro, nem pelo ouro de Ofir, um irmão querido. Não te separes da mulher sensata e boa, que recebeste em sorte no temor do Senhor. A graça da sua modéstia vale mais do que o ouro. Não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado que expõe sua vida. O servo sensato seja-te querido como a tua alma. Não o defraudes da sua liberdade, nem o deixes sair na indigência. Tens rebanhos, cuida deles. E se te são úteis, continuem contigo. Tens filhos, educa-os e dobra o pescoço deles desde a infância. Tens filhas, guarda seu corpo e não mostres teu rosto complacente para elas. Casa tua filha e terás feito grande negócio. Entrega-a, porém, a um homem sensato. Se tens mulher segundo o teu coração, não a repudies, mas não te entregues a que é odiosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. São ensinamentos de bondade que nos ajuda a reconhecer a bondade e nos empurra na direção da bondade. E olha o que diz a palavra para nós. Nunca troque o seu amigo por dinheiro. Não despreze a sua amizade por causa de um benefício material. Não troque a amizade antiga e boa por uma possibilidade de melhoria financeira. Não traia o seu amigo por causa de negócios, por causa de dinheiro. Não troque o seu bom amigo por uma pessoa que não é sua amiga, mas que tem mais recursos materiais. Nem troque pelo ouro de Ofir um irmão querido. Não te separes da mulher sensata e boa. A mulher sensata e boa, diz aqui a palavra, foi o que você recebeu como recompensa no temor do Senhor. A mulher que recebeste em sorte no temor do Senhor. Como assim em sorte? Numa outra passagem diz que casa e bens são herança dos pais. Mas uma mulher boa é a herança que Deus dá. Aquele que teme o Senhor receberá como recompensa uma boa mulher. E quem tem uma boa esposa, assim como quem tem uma má esposa, sabe que uma boa esposa vale muito mais do que dinheiro. Porque uma boa esposa te dá a paz, a assistência, o amor, o carinho, a presença, o companheirismo que o dinheiro não dá. Diz que uma boa mulher torna rico o homem. E uma má esposa leva o homem à ruína. Então a palavra diz aqui, olha, não te separes da mulher sensata. Sua mulher é uma pessoa que tem juízo. Sua mulher é uma pessoa sensata. Sua mulher é fiel a você. É uma boa mãe. Cuida bem da sua família.
da casa que está aos cuidados dela. Então, meu amigo, preserve essa mulher. Cuida dela. Não te separes da mulher boa. Porque tem coisas que a gente só valoriza depois que a gente perde. Que não seja assim, nem comigo, nem com você. Que a gente não precise perder para a gente descobrir o tesouro que a gente tinha. E diz a palavra: uma mulher sensata e boa é o que recebe um homem que teme a Deus. E a graça da modéstia desta mulher vale mais do que o ouro. Não maltrates o servo que trabalha fielmente, nem o assalariado que põe em risco a vida pelo trabalho que ele exerce. O servo sensato, aquele que trabalha com você, aquele que trabalha para você, e que é uma pessoa de juízo, também uma pessoa boa, que seja querida para você essa pessoa, como você quer bem a sua própria alma. Não o defraudes da sua liberdade. Como assim? É porque naquela época, às vezes a pessoa se vendia, porque precisava pagar uma dívida, precisava socorrer a família, e ela não tinha o que fazer, então ela se vendia, como escravo, como servo. E isso tinha um tempo, se eu não me engano eram 7 anos. E ao final desse tempo, a pessoa precisava ser libertada, não importa o tamanho da dívida. Então, a pessoa precisava do dinheiro ou estava já endividada. Não tendo com o que pagar, ela chegava para aquele a quem ela devia e dizia: eu serei o seu servo, eu serei o seu escravo em pagamento da dívida. Mas isso não poderia ultrapassar aquele período dos 7 anos. Ao final desse tempo, aquele homem precisava ser libertado. Por isso diz aqui, olha, não o defraudes da sua liberdade, nem o deixe sair na indigência. Quando terminava aquele tempo, o senhor que estava sendo servido, além de libertar aquele homem, precisava dar um amparo material para ele. Não podia deixar ele embora com as mãos vazias. E em geral tinha que dar o transporte, tinha que deixar ele levar tudo que o transporte podia carregar. Normalmente era um burrinho, um jumentinho. E tudo que ele conseguisse pôr em cima do jumento ele podia levar, de comida, de bens, e ainda podia escolher na casa um bem precioso, então que estivesse ali à vista, e levar com ele. Então não deixe sair na indigência. São conselhos para educar para o bem o coração, você percebe? Tens animais? Cuida deles. Se são úteis para você, que continuem contigo. Tens filhos? Educa-os. Gente, educar os filhos é bondade. Os filhos precisam de educação. Os filhos precisam ser educados. Os filhos precisam ter limites. E isso quem vai dar são os pais. Se você não for o pai para o seu filho vai ficar sem pai. Se você não for mãe para o seu filho vai ficar sem mãe. Tem pai e mãe que quer ser o melhor amigo dos filhos. Melhor amigo ele vai ter na escola, ele vai ter na vizinhança, ele vai ter mais tarde no trabalho dele. Você não é o melhor amigo do seu filho. Você não é a melhor amiga do seu filho, da sua filha. Você é a mãe. Você é o pai. Amigos ele vai encontrar no decorrer da vida. Mas pai e mãe é você. Não tem outro. E foi confiado a nós, como pai, como mãe, a missão de educar os nossos filhos. E diz aqui a palavra: dobra o pescoço deles desde a infância. Ensina a obedecer. Ensina a viver. Dome a rebeldia do seu filho e da sua filha. E você não precisa de violência para fazer isso. Precisa de dar o exemplo, precisa de dar sentido às coisas que você exige, que você manda e que você impõe como disciplina. Tem que ser razoável, não é? Precisa
ser companheiro, precisa ser presente, precisa ser amoroso, porque é muito difícil sem amor você conseguir educar bem. Precisa se dar ao respeito, né? Porque quem quer ser respeitado precisa aprender a ensinar o respeito, e você ensina o respeito também respeitando. E aliás, essa deve ser uma prioridade para os pais, porque muitos confundem amor com afeto e muitas vezes se dedicam de corpo e alma para conquistar a afeição dos filhos, muitas vezes sacrificando para isso o respeito. Quando seu filho perde o respeito por você, ele não consegue te amar. Por isso que a palavra de Deus nos diz: honrar pai e mãe é cobrir de honras, é ter respeito. Quando seu filho te respeita, o amor é consequência. Então, educa-os, dobra o pescoço deles desde a infância. Tens filhas, guarda o seu corpo. Quantas meninas teriam sido mais felizes se os pais entendessem esta palavra e tivessem cuidado delas? Guarda o seu corpo e não mostres o teu rosto complacente para elas. Como assim? Não pode ter uma cara boa para a filha? Não, quando ela está indo para o mau caminho. Não pode ser complacente com o erro. Entende? Não pode passar a mão na cabeça e fazer de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Oi? Não pode validar. Não pode validar o erro. Então, às vezes, para a gente ficar bem na fita com o filho, a gente faz de conta que não está vendo o abismo para o qual a pessoa está caminhando. Claro que está errado. Claro que vai ter consequência. Porque lá na frente, quando a pessoa cria consciência, ela entende que teve um pai e uma mãe que não cuidaram dela. Precisava ser cuidado. Então, guarda o seu corpo. A gente precisa ajudar os nossos filhos na vivência da castidade. Não são só as meninas, não, viu? Porque tem gente que pensa assim, que a palavra de Deus, ela põe uma ênfase em relação às mulheres. Por quê? Porque as mulheres engravidam, gente. Porque a mulher, ela tem um filho. E porque naquela época era difícil você provar quem era um pai. Não tinha os exames que tem hoje. Então todo o ônus de uma gravidez não esperada recaía sobre a mulher. Então por isso, esse cuidado em relação às mulheres. Não era discriminação, o homem pode fazer o que quer e a mulher não pode. Não era isso não. Era para preservar das consequências que arrebentavam sempre sobre as meninas. Mas a regra é para todos. Você acha que para mim não é importante que os meus filhos vivam a castidade? Claro que é. E por quê? Respeito ao próprio corpo. Porque o nosso corpo é a casa que nós habitamos. Respeito à própria saúde. Quanta gente destruiu a própria saúde usando mal a sua vida sexual. Contraiu o vírus de AIDS, contraiu doenças venéreas que são mortais. Olha, a AIDS, quando ela chegou, ela obscureceu as outras doenças sexuais, sabe? Sexualmente transmissíveis. Obscureceu. E ficou tanta atenção em cima da AIDS, que as pessoas se esqueceram que tem muitas outras que são fatais e que mutilam. Tem gente que teve que ter o órgão sexual extraído, amputado, por causa da doença venérea. Você acha que eu não vou querer ter um cuidado desse com meu filho? Você imagina, é a mulher quem carrega a gravidez. Mas poxa vida, que triste você não poder ter o seu netinho perto de você porque o seu filho engravidou uma moça e realmente não era para eles casarem, por isso não casaram, e de repente você tem um neto que você não consegue conviver, que está por aí. A tristeza do seu filho, de saber que ele tem um filho por aí ou com uma pessoa com a qual ele não se identifica. A sua filha ter o filho de um rapaz
que em sã consciência ela não escolheria, às vezes, nem para coleca. Duro, não é? Então, leio aqui de novo para você. Tens filhas? Guarde o seu corpo e não mostre teu rosto complacente para elas. Casa tua filha e terás feito um grande negócio. Entrega-a, porém, a um homem insensato. Nossa, que palavra machista, né? Vai entregar a menina? Não. Isso aqui eu também tento fazer com os meus meninos. Como? É você acompanhar a pessoa no seu processo de discernimento para encontrar a pessoa certa. Que pessoa certa? Uma pessoa sensata e boa, igual está no versículo 21. Uma pessoa com quem o seu filho e a sua filha vai poder construir uma vida. Isso não é bondade? É você colocar a sua experiência que você adquiriu com os seus erros e com os seus acertos, à disposição do seu filho, com bons conselhos, com avisos, com exortações, com chamadas de atenção, mas também com apoio, com incentivo, com amizade, com companheirismo. E você acha que eles não respondem bem? Eu te garanto que eles respondem bem. Inclusive gostam deste acompanhamento quando percebem que não estão sendo manipulados, que você não quer se sobrepor a eles, mas que você está acompanhando para que eles possam gozar também daquilo que você já aprendeu na vida. Casa a tua filha, casa o teu filho e terás feito um grande negócio. Entrega-o, porém, a um homem sensato. Como é que você faz isso? Escolhendo os grupos com os quais você convive. Não é você marcar encontro entre as famílias e dizer, eu prometo a minha filha em casamento ao seu filho. Não, isso aí, pelo amor de Deus, né, gente? Fora de cogitação, né? Isso aí, não vou nem falar a respeito, porque cada época a sua realidade. E às vezes a gente corre até o risco de ser injusto com quem viveu essas experiências. Mas nos dias de hoje isso não cabe. O que cabe? Você saber que lugares você frequenta e quem você põe para conviver com seus filhos. O testemunho que nós tivemos nos mostra as consequências das atitudes de um pai sobre uma filha. Maconha dentro de casa. O pai já não tinha sossego. Era briga atrás de briga por causa do que eu falei para você. Maconha não traz tranquilidade para ninguém, ela entorpece a pessoa. Só que depois que passa o barato da maconha, o que fica? A agitação, a irritação. Tem gente que diz que não vicia, mas claro que vicia. É um tóxico, gente. E cria dependência. E quando cria dependência, gera crise de abstinência. Quando a pessoa não está fumando, quando a pessoa não está se entorpecendo, ela está irritada, tudo é motivo para brigar. Por que eu vou fazer uma coisa dessa comigo, me inserir num tipo de desordem? Por que eu vou fazer uma maldade dessa comigo mesmo? Olha, é um gesto de profunda ignorância ou de desprezo a si mesmo a pessoa se jogar nas drogas. Não pode. Uns por ignorância, outros por desprezo à vida. Eu me envolvi, Márcio, eu não sabia. Exato, ignorância. Eu chutei o pau da barraca, desprezo pela vida. Uma pessoa motivada, com a autoestima elevada, de bem com a vida, não vai se drogar, porque ela sabe que a droga vai estragá-la. Por que eu vou levar o meu filho, que eu amo, a minha filha que eu amo, para ambientes onde as pessoas vão inseri-lo ou inseri-la nessa realidade destrutiva? Por que eu vou levar o meu filho, a minha filha, para conviver com pessoas que estão na contramão de tudo aquilo que eu acredito? Você já ouviu aquela palavra de sabedoria que diz: más companhias corrompem os bons costumes? Onde é que está isso, Márcio? Na Bíblia. É palavra de Deus. Más companhias corrompem os bons costumes. Então, e essas pessoas que estão lá vivendo essas coisas, estão perdidas? É diferente você trazer essas pessoas para caminhar com você
no caminho que você está trilhando, para o que é correto, para o que é bondoso, para o que é do bem, para o que é de Deus, de você ir com essas pessoas nos caminhos que elas estão trilhando. Se elas estão indo para a perdição e você se une a elas nessa trajetória, você caminha para a perdição. Se você está buscando um caminho de vida, de conquista, de crescimento, e essa pessoa você puxa para caminhar com você, é diferente. Você está trazendo uma pessoa para o caminho do acerto e da vida. Então não se trata de desprezar a pessoa, de ajudar a todos aqueles que querem ser ajudados a pegar um caminho bom. Mas quando a pessoa não quer ajuda, meu amigo, é impossível você ajudar. Não dá para ajudar quem não aceita ajuda. E é uma besteira a gente pensar que nós vamos ajudar indo com a pessoa no caminho de erro que ela está cometendo, que ela está abraçando. Então, como é que você casa uma filha com um homem sensato? Convivendo com rapazes sensatos. Como é que você casa um filho com uma boa mulher? Convivendo com boas mulheres. Porque é ali que ele vai enxergar uma opção para a vida dele, que ela vai enxergar uma opção para a vida dela. Isso é bondade. E se tens mulher que enche o teu coração, não a repudies. Oh, meu irmão, se você tem amor pela sua esposa, não ponha ela de lado. Se você tem amor pela sua mulher, se você tem amor pelo seu marido, não troque o bem que essa pessoa é na sua vida pelas fantasias de uma aventura, de um romance paralelo, de um adultério. Não faça isso com você, nem com o seu cônjuge. E diz a palavra de Deus: e não te entregues a uma mulher que é odiosa. Eu ouvi um médico, é um conselho não muito cristão, tá certo? Mas não deixa de ter um sentido, uma razão. Disse que um homem foi procurar um médico porque ele estava muito estressado, muito nervoso, o coração mal e ruim, e o médico foi fazendo uma série de perguntas para ele. Ele disse assim: e a sua esposa, como é que é o relacionamento com a sua mulher? É uma mulher boa? Ou é uma mulher chata, irritante? Ele falou: porque se for uma mulher chata, irritante, larga, porque mata o homem. Tem muito homem morrendo por causa do relacionamento com a mulher. Então ele dizia, baseado na sua experiência médica, não é só o homem que padece e adoece por causa de um mau relacionamento com uma mulher, como diz aqui a palavra de Deus, que é odiosa. Mas também muita mulher adoeceu, e adoeceu gravemente, por causa de um mau relacionamento. Então o que nós podemos fazer diante desta palavra? Aqueles que ainda não escolheram a pessoa com a qual vão viver, abram o olho, façam um bom discernimento. Não seguir pelos critérios deste mundo, que normalmente aponta para a gente só a beleza do corpo e o dinheiro. Mas olhe para a alma desta pessoa, para o coração desta pessoa. Essa pessoa tem juízo, porque se ela não tiver, ela vai te enlouquecer. Essa pessoa é boa, porque se ela não for, ela vai ser ruim com você. Se é uma pessoa boa e sensata, meu irmão, é um tesouro. Vale a pena você prestar atenção nesta pessoa. Eu acho que ninguém deveria se casar com alguém se ao olhar para esta pessoa não enxergasse o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Seu esposo, você que vai escolher, seu esposo precisa ser o seu melhor amigo. Não quer dizer que você tem que casar com o seu melhor amigo, mas quer dizer que ao escolher alguém para se casar com ele, ele precisa passar a ser o seu melhor amigo. Nenhum homem deveria se casar com uma mulher que não fosse a sua melhor amiga. E mais uma vez eu te digo, não é porque você tem uma boa amiga que você tenha que se casar com ela, mas ao escolher uma mulher para casar,
que ela passe a ser a sua melhor amiga. Porque o casamento é amizade, gente. E quando você tem um bom marido, uma boa esposa ao seu lado, criar os filhos bem é quase que uma consequência, porque duas almas que se encontram em Deus dificilmente não serão guiadas pela sabedoria de Deus. Deus vai dar inspiração, Deus vai conduzir aquela família no caminho do bem, no caminho da verdade. Mas em todas essas coisas, bondade. E até das frases que eu grifei aqui, o versículo 21 é um dos que mais saltou aos meus olhos. Não te separes da mulher sensata e boa. Se a gente torcer esses versículos, sabe o que cai? Cai bondade. Não só dessa mulher que é aconselhado que seja sensata e boa, mas todos esses conselhos são conselhos para uma vida de bem. Porque a verdadeira bondade, ela está no seu coração e na sua boca. Sabia? A sua bondade, a minha bondade, ela está no meu coração e ela está na minha boca. Ela está dentro de mim, mas se manifesta também pelas coisas que eu falo. E a bondade, ela é igual à sombra. Ela segue a pessoa boa, assim como a sombra segue o indivíduo. Quando uma pessoa é boa, ela não é boa só no momento. Ela não tem simplesmente uma crise de bondade. Outro dia eu explicava isso aqui no Sorrindo para a Vida, que o diabo também ele tem a sua angústia. A angústia de um homem de Deus vem pelo perigo de errar e de perder o céu, de cair na maldição, sabe? Então, um homem santo, ele se angustia diante da possibilidade do pecado, do erro. E o diabo se angustia diante da possibilidade dele fazer o bem. Porque numa dessas ele erra e sem querer ele faz o bem. E aliás, um dos grandes infernos do diabo é que sem querer ele acaba fazendo o bem, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E Deus pega muitas dessas ações maléficas, destrutivas do demônio e converte num bem para a pessoa que ele atacou. Isso para ele é um inferno, não é? Então, até o diabo, num certo momento, comete um ato de bondade, mas ele não é bom. Então, o que faz uma pessoa boa não é um ato isolado dela. É esse espírito de bondade que acompanha em tudo aquilo que ela faz. Tudo que pode nos fazer melhores, tudo aquilo que pode nos fazer mais felizes, nos foi dado por Deus. Nós ouvimos no final desse testemunho, esta mulher dizendo da felicidade boa, daquela paz gostosa, que ela acorda todos os dias, desde que Deus passou a fazer parte da vida dela, a partir da palavra de Deus, partilhada aqui no Sorrindo para a Vida. Gente, estava ao alcance. Aparentemente, nada de diferente foi posto na vida desta mulher, apenas um detalhe indispensável e absoluto: Deus. Tudo o que pode fazer você uma pessoa melhor, tudo que você precisa para a sua felicidade, já te foi dado por Deus. E se a nossa consciência estiver limpa, e se as nossas mãos estiverem livres do mal, não estiverem sujas com a maldade, eu lhe digo, nada poderá fazer mal para a gente. Se a sua consciência estiver limpa, nada vai poder fazer mal a você. Então, aqueles que decidiram dedicar as suas vidas, né? Se você escolheu dedicar a sua vida a ser uma pessoa boa, nunca você vai se sentir insatisfeito, nunca você vai se sentir infeliz, porque tudo que você deseja está em seu alcance. Quando a meta da vida da gente é ser uma pessoa boa, não existe situação em que você não possa sê-lo. Então, tudo que você deseja está em seu alcance. E é interessante, bondade produz bondade. Era o que nós dizíamos já no início do programa, não é? O que a gente semeia, a gente colhe.
o que você faz de bom para os outros volta para você. Bondade gera bondade, não é? E a felicidade, a verdadeira felicidade, ela é em si mesma uma força que não nos deixa desanimar. Todas as vezes que alguém pega o caminho do bem, não tem como essa pessoa não ser feliz. Ela experimenta aquela felicidade boa e gostosa. E esta felicidade não permite que a pessoa desanime nunca. Então uma pessoa boa dificilmente é uma pessoa desanimada. Por que eu digo dificilmente? Porque a enfermidade pode alcançar a qualquer um. E às vezes o desânimo da pessoa não é simplesmente um desânimo moral, emocional. O corpo está doente. Então a pessoa pode cair desanimadinha. Mas se não for por isso, meu amigo, não há o que possa desanimar uma pessoa feliz, que encontrou a sua felicidade em ser uma pessoa boa. A pessoa é feliz porque ela não cessa de fazer o bem. E porque ela não cessa de fazer o bem, ela é feliz. Uma coisa puxa a outra. Mas quando a pessoa só pensa em si, e quando a pessoa se esforça apenas para agradar a si mesma, ela produz um fruto mau chamado egoísmo. E mais ela vai se afastando de possuir a bondade, de possuir o verdadeiro amor e de possuir a verdadeira felicidade. O egoísmo e a felicidade são antagônicos. Não existe egoísta feliz. A nossa felicidade, ela vai se dando na medida em que nós vamos nos abrindo para os outros. Então, aqueles que dizem que fazer o bem os tornou infelizes, que porque eles perdoaram, agora eles estão naquela situação, que identificam bondade com bobagem. Eu sou um tolo porque eu sou uma pessoa boa. Quem diz isso não entendeu nada. Não entendeu nada, né? Os que dizem que fazer o bem os tornam pessoas infelizes, das duas uma, ou não acreditam em Deus, ou não estão fazendo algo que seja verdadeiramente bom. Porque se você acredita em Deus, se você tem fé, e você é capaz de perdoar, e é capaz de sair de si para se colocar a serviço do outro, se você pratica a bondade de forma gratuita, sem esperar nada em troca, meu querido, não tem como você ser infeliz. Então eu repito, quem diz que fazer o bem o colocou numa situação miserável, ou não acredita em Deus, ou aquilo que a pessoa está fazendo, não é de verdade alguma coisa boa. Porque quem é bom, diz a palavra de Deus, faz sair coisas boas do seu tesouro que é bom. Quem é bom fala coisas boas. E quem é bom age para fazer o bem. Então toda boa atitude um dia foi uma palavra. Você já percebeu que quando você toma a decisão de fazer algo, que antes de fazer isso foi uma palavra dentro de você? Sem perceber, a gente diz para a gente mesmo: eu vou sair daqui agora e eu vou lá para o Sorrindo para a Vida. E hoje no Sorrindo para a Vida eu vou trabalhar esta palavra. E antes do Sorrindo para a Vida eu vou rezar e vou pedir a Deus a inspiração para que aquilo que eu diga seja de Deus e não meu. Você percebe que antes de se transformar em uma ação, tudo aquilo que a gente faz, primeiramente foi uma palavra dentro de nós. Então toda boa atitude um dia já foi palavra. Uma boa ação nasce como palavra, mas ela amadurece em gestos. Falar não é o problema. O problema é falar e a gente não fazer. Esse mundo está cansado de bondade só de boca para fora, de palavras. A nossa família está cansada de discursos. Verdade ou não é? O que nós mais queremos dentro do nosso lar, com os nossos amigos, com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, a gente quer atitude, a gente quer mudança. A gente quer que as coisas boas aconteçam de fato. Ninguém gosta de discursos que não se traduzem em gestos concretos. Não é verdade? Coloque a mão sobre o seu coração
Feche os seus olhos um pouquinho. Jesus diz que nós vamos prestar conta de toda a palavra vazia, que devia ter feito bem, mas não fez bem nenhum, não fundou nada. Só o amor que a gente espalha entre as pessoas pode melhorar esse mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos, a casa em que nós habitamos. Só o amor que a gente espalha pode trazer aqueles que nós mais amamos para perto de Deus, porque é o amor que dá sentido à vida do ser humano. E nós sabemos disso desde pequenininhos, e o ser humano sabe disso desde a antiguidade. Se ensinarmos os nossos filhos a guiar a sua vida pelos valores materiais, se a gente ensinar os nossos filhos a gostar de dinheiro e a buscar dinheiro, eles vão viver para o dinheiro, vão viver para o poder, vão viver para o sucesso. Mas se nós ensinarmos os nossos filhos a valorizar o amor, eles começarão a viver amando, e serão pessoas boas, e produzirão bons frutos, e terão em suas vidas um sentido que vale a pena. Senhor, nós te pedimos esta graça agora. Derrama, Senhor, sobre nós o dom do Teu Espírito, que nos faz caminhar nesta direção da bondade que produz a verdadeira felicidade. É isso que nós te pedimos, e por meio desta palavra, guia-nos, Senhor, e seja também para nós a resposta que necessitamos de Ti nesse dia de hoje. Mas abrimos agora a nossa alma ao Teu Espírito Santo, porque só Ele é bom, e pedimos: vem Espírito de Deus, vem ser bom em nós, dá-nos os Teus frutos, faz-nos bons, Senhor,